No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Juliana vai enfrentar Dolores e sua filha sobre a origem de Juanito. Juliana deixará claro que já sabe a verdade e que quer o menino de volta. É nesse momento que duas coisas chocantes vão acontecer. A primeira é a revelação de que Janete sempre soube onde o menino estava. Juliana vai acabar com a cobra por isso. Mas a segunda revelação será ainda mais chocante, pois Dolores irá contar algo que ninguém poderia imaginar. Algo que deixará todo o público de queixo no chão. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal e bora pro resumo. Em seu quarto na pensão, Juliana caminha de um lado para o outro. Mateu, muito preocupado com ela, tenta mantê-la calma. Calma, Juliana, calma. É uma situação delicada. Mas a gente precisa agir com prudência. E eu vou procurar ajuda, um advogado, alguém que possa nos orientar. Se a gente fizer tudo direito, eles não vão poder impedir você de ver a criança, de ter o nosso filho de volta. Ela balança a cabeça nervosa, inquieta, com o coração acelerado e diz: Mateu, e eu não posso esperar tanto. Eu já esperei tanto tempo. E eu preciso falar com aquela Hortência. E eu preciso olhar na cara dela e dizer que o Juanito é meu filho. Mateu segura suas mãos e diz: Juliana, per favore, não vá lá agora. Você está muito emocionada, isso pode acabar mal. Me dá um tempo e eu vou buscar ajuda. Ela respira fundo, aparentando aceitar a razão dele. Va bene. Vai, Mateu, e eu espero. Mateu, aliviado, sai pela porta da pensão, mas assim que o som dos passos dele desaparecem, Juliana fecha os olhos e sente uma dor que explode no peito. O instinto fala mais alto. Não, e eu não posso esperar. E eu sou uma mama daquele bambino. E eu vou recuperar o que é meu agora. Determinada, ela vai direto à sala onde Dolores e Hortência conversam. Hortência encara com irritação. O que você quer outra vez? Eu já disse que não tem nada o que você queira aqui. Juliana avança um passo, rouca de emoção, e diz: Eu quero o meu filho. Juanito é meu filho. Vocês sabiam e mentiram pra mim. Dolores fecha a cara na hora. Juliana, você perdeu essa criança. Você perdeu essa criança. Perdeu quando ele nasceu no seio daquela família. Mas agora ele é da minha família. Juliana sente o sangue ferver. Aí eu não perdi. E eu fui enganada. E eu fui roubada. Vocês não têm o direito nenhum de impedir que eu veja o meu bambino. Hortência se coloca na frente da porta do quarto. Você não vai chegar perto dele. Não vai. Ele é meu. Eu cuidei. Eu dei amor. Eu dei tudo que você não pôde dar. Juliana se lança à frente, tentando avançar, e Hortência empurra com violência. A italiana quase cai, mas se segura na mesa. Mas tu é uma ladra de filhos. Tu roubou a única coisa que eu tinha. Hortência se defende. Eu salvei o menino. Salvei do abandono naquela santa casa. Mas tu não sabe o que fala. E eu procurei ele até perder as minhas forças. O barraco explode. Dolores grita, Hortência xinga e Juliana tenta chegar à porta, mas as duas a barram com agressividade. É nesse momento que a porta da pensão se abre com força. Francesco e Mateu entram ao mesmo tempo. Mateu corre até Juliana desesperado. Amore mio, eu disse pra você esperar. Francesco encara Dolores com expressão dura e diz: Mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês sabiam que a mãe dessa criança estava aqui
Vocês sabiam e se calaram. Dolores devolve. Mas não venha bancar o moralista, Sr. Francesco. Essa moça perdeu o filho por culpa da sua mulher, da sua família. Francesco respira fundo e diz: Mas a culpa não foi dela. É isso que eu tô dizendo. A culpa foi de quella maledita Janete. Dolores e Hortência congelam. Juliana arregala os olhos. Mateu aperta as mãos da amada, mas nenhuma das duas dá ouvidos. Desesperada, Juliana grita: Eu não vou desistir. Eu vou tirar o meu filho dessa casa, nem que seja a última coisa que eu faça. Depois de toda essa confusão, Francesco chega em sua casa, transtornado após o problema na pensão. Ele respira profundamente, como se estivesse tentando organizar a raiva, a culpa e o medo que sente. Marco Antônio percebe o estado do pai e se aproxima. Papai, o que aconteceu? Você saiu apressado e demorou a voltar e agora está assim? Está tudo bem? Francesco encara o filho com um peso no coração que Marco jamais tinha visto. Não, Marco Antônio. Não estou nada bem. Ele respira, senta-se, olha nos olhos do filho e dispara. A Juliana encontrou o filho dela. Aquele menino que tua mãe jogou em quella roda de quella maledetta Santa Casa. Marco Antônio fica mudo. Ele leva alguns segundos para entender o que houve. Mas como assim? O bebê que foi arrancado da Juliana, ele... Francesco fecha os olhos magoados e diz: Exatamente, meu filho. O bebê que tua mãe roubou dela. Antes que Marco Antônio fale qualquer coisa, Janete surge no corredor. Olhando para eles, ela diz: O que você está dizendo, Francesco? Eu quero saber exatamente o que está metendo na cabeça do meu filho. Francesco se levanta, o semblante endurecido ao dizer: Estou dizendo a verdade. Uma verdade que você escondeu. Você sabia onde o menino estava desde o começo. A expressão de Janete vacila por uma fração de segundo, suficiente para Marco Antônio perceber. Mamãe, isso é verdade? Janete percebe que foi pega e tenta contornar a situação. Eu fiz o que era melhor para todos. Aquele bastardo só ia trazer problemas. A Juliana, ela ainda amava aquele Mateu. Sem pai, sem mãe, sem posses. Eu apenas evitei que aquele bastardinho italiano levasse o nome da família. Francesco explode. Você evitou a felicidade de uma mãe. Você destruiu a vida de uma moça que confiou na nossa família. Você não tinha o direito. Janete se aproxima de Marco Antônio tentando manipulá-lo. Meu filho, não deixe seu pai fazer essa loucura. Ajudar a Juliana agora é cavar a própria ruína. Pensem no quanto essa garota já abalou a nossa família. Pensem no escândalo. Marco Antônio se afasta enojado. Eu não acredito. Além de roubar o filho dela, você sempre soube onde ele esteve. Você armou tudo. Francesco segura o braço do filho e fala baixo. Marco Antônio, prometa pra mim. Prometa que nunca vai deixar Juliana e Mateus saberem que sua mãe sabia de tudo. Se essa revelação chegar ao ouvido deles, o pior pode acontecer. E eu tenho certeza disso. Janete arregala os olhos. O que está dizendo? Que estou ameaçada? Francesco responde. Não. E eu tô dizendo a verdade. Juliana é uma mãe desesperada. Mateu é um pai apaixonado e impulsivo.
Se eles descobrem o que você fez, ninguém vai conseguir te proteger, nem eu. Janete sente o chão sumir. Marco Antônio olha para ela como se nunca tivesse visto antes. Eu não sei como a senhora teve coragem de fazer isso. Francisco encerra a conversa categoricamente. E eu vou ajudar Juliana a recuperar questo bambino. Porque eu devo isso ao pai dela. E porque é o certo. E você, Janete, reze para que a verdade nunca chegue ao ouvido dos dois. Janete fica imóvel, pálida, percebendo que a situação fugiu completamente de seu controle. No dia seguinte, uma reunião acontece na casa de Francesco, entre ele, Marco Antônio, Mateu, Juliana e um advogado. Sério, o advogado diz: Bom, vamos começar. Temos elementos suficientes para contestar a guarda do Juanito. Há provas de que a criança é biologicamente sua, senhora Juliana. Agora é necessário agir da forma correta pela lei. Juliana acena aflita. E eu faço tudo o que for preciso. E eu só quero o meu bambino de volta. Mateus segura sua mão com firmeza, tentando transmitir segurança. O advogado continua, mas sua voz oscila levemente. Ele sabe que está prestes a tocar num ponto delicado. Porém, um detalhe que deve ser considerado, algo que pode complicar ou acelerar o processo, dependendo da forma como for tratado. Juliana franze o senho. Mas do que o senhor está falando? Diga, por favor. O advogado respira fundo e solta. A senhora Janete, como ela sempre soube onde a criança estava. Um silêncio se instala. Juliana congela. Mateu arregala os olhos e Marco Antônio engole em seco. Francisco fecha os olhos porque o segredo foi revelado no pior momento possível. Juliana leva alguns segundos para entender, mas quando entende, o mundo ao seu redor parece desabar. Furiosa, ela diz: Não, mas não é possível. Mas não pode ser verdade. Aquela víbora, aquela mulher, ela sabia tudo. O advogado tenta amenizar. Senhora Juliana, por favor, mantenha calma. Esse detalhe não precisa ser levado adiante se... Nervosa, Juliana diz: Mas que calma. Ela destruiu a minha vida. Ela roubou o meu filho. E eu vivi como morta e eu sofri cada minuto sem ele. Cada noite nessa cidade. E aquela dona sabia. Ela sempre soube onde ele estava. Mateu tenta segurá-la, mas ela o afasta. E eu vou lá agora. E eu vou acabar com ela. E eu juro. E eu faço ela pagar. Francesco se levanta e segura os braços da moça. Juliana, escuta. Se você for atrás da Janete agora, você vai acabar perdendo o Juanito para sempre. Ela respira completamente descontrolada, quase sem ar. Eu não posso aceitar isso, senhor Francesco. Eu não posso. Marco Antônio tenta ajudar. Juliana, eu entendo a sua... Mas tu não entende nada. Nada. Tu é filho dela. O clima fica insuportável. Depois de longos minutos, Juliana finalmente se acalma o suficiente para ouvir Francesco dizendo: Mas vamos até a pensão. Primeiro resolvemos com Hortência e Dolores. Depois decidimos como lidar com Janete. A caminho de lá, Juliana treme, mas segue firme. Mateu, e eu tô com medo. E eu sinto que eles vão tentar tirar ele de novo. Mateu fala: Amor meu, e eu tô contigo. E eu não deixo ninguém fazer mal ao nosso filho. Chegando à pensão, eles entram rapidamente. Juliana corre para dentro chamando:
Onde está o meu filho? Onde está o Juanito? Dolores cai de joelhos soluçando, surpreendendo a todos. Eu tentei impedir, mas ela não me ouviu. Aquela menina, a Hortência, ela... Juliana sente o mundo paralisar. Mas que coisa? O que aconteceu? Dolores, entre lágrimas, confessa. Ela fugiu. Fugiu com o menino. Foi embora. E eu não consegui parar ela. Juliana se desespera. Não, o meu filho. Mateu a assegura e jura. Aí eu prometo que vou trazer o nosso filho de volta. Sendo tomada pela fúria, Juliana grita. Mas como a senhora permitiu isso? Como a senhora deixou ela fugir com o meu filho? Dolores tenta se defender. Eu tentei, minha filha. Eu tentei falar com ela, tirar ele dos braços, mas a Hortência ficou louca com a possibilidade de perdê-lo. Disse que se vocês viessem atrás, ela jamais devolveria o menino. Francisco respira profundamente, lutando para manter a calma. Mas senhora Dolores, repensa. Para onde ela poderia ter ido? Hortência não tem dinheiro. Não tem parentes fora daqui. Mas Dolores insiste. Ela tem medo. E quando a gente tem medo, faz loucuras. Eu ouvi ela falando. Ouvi sim. Ela disse que ia sumir antes de escurecer. Juliana aperta o peito e o coração disparado. Mateu, e eu não posso perder ele outra vez. Mateu segura seu rosto com as duas mãos e diz. A Juliana, aguarda isso aqui. Ele coloca a mão dela sobre o próprio peito e fala. E eu tô contigo. E eu vou encontrar o nosso filho, custe o que custar. Francisco levanta a voz. Mas vamos nos mover agora. Cada minuto que passa é um risco muito maior deles sumirem. Marco Antônio, que até então tentava manter a compostura, se vira para Dolores e diz. Ela falou de trem, estação. Alguém viu ela sair? Alguma pista? Dolores pensa por uns instantes, respira fundo e lembra. Ela saiu com uma bolsa pequena e disse que precisava chegar antes da locomotiva das 6. Juliana entende na hora. A estação velha. É lá que a gente tem que ir. Sem tempo a perder, Mateu puxa Juliana pela mão e os dois correm para fora da pensão. Francisco e Marco Antônio vão logo atrás. Eles chegam ao local rapidamente. Juliana olha em todas as direções e desesperada diz. Juanito, onde você tá, meu filho? Mateu avança pela plataforma, abrindo caminho entre as pessoas. E nessa hora Juliana vê Hortência de costas com Juanito no colo, caminhando rápido entre as pessoas. Juliana berra chamando. Hortência, o meu filho! Ao ouvir, Hortência congela. O rosto dela fica transtornado, os olhos arregalados de medo. Juliana se aproxima correndo. As lágrimas chegam a cair. Mas eu te pego. Devolve o meu filho. Tu não pode fazer isso, não pode. Hortência abraça ainda mais forte o menino que começa a chorar chamando baixinho. Mama. A palavra quebra Hortência por dentro. Ela treme, quase deixa o menino escorregar dos braços. Eu cuidei dele. Ele é tudo o que eu tenho. Juliana dá mais um passo, com uma dor antiga queimando nos olhos. Mas ele é o meu filho. Ele é tudo o que eu tenho. E eu vivi anos sem saber para onde ele estava. Hortência, por favor, deixa aí eu abraçar o meu filho. Juanito estica os bracinhos em direção a Juliana. Hortência se vê cercada, sem ter para onde ir. Nessa hora, ela entrega o pequeno menino para a sua mãe verdadeira. Agora deixa a sua opinião. Você gostou do desfecho dessa história?
Você acha que o Francesco fez um mínimo em ajudar Juliana ou foi só bondade? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela está passando outro vídeo, com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Fui!